Cidade Universitária Entrevista. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor doutor Flávio Bezerra de Farias. E o assunto é o lugar do Brasil no imperialismo global. Professor, é um prazer imenso recebê-lo aqui para tratar de um tema tão importante hoje, a qual o Brasil vem passando nessa transformação de gestões anteriores para a atual gestão. Seja bem-vindo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Cidade Universitária. Obrigado pelo convite. Professor, falar um pouquinho dessa relação internacional do Brasil com a China, a Europa. E os Estados Unidos, sobretudo. Estados Unidos, sobretudo, né? Claro. Pois é. O Brasil está passando por uma situação de reconfiguração do seu lugar na ordem socioeconômica mundial, né? Então, para desanuviar um pouco essa imensa confusão na qual estamos metidos, eu desenvolvi o conceito de imperialismo global, não é? O imperialismo global seria a totalização de 3 formas de existência do Estado que vai se mundializando cada vez mais, em que nós temos uma configuração de países e de economias, não é? Que eu chamei de uma espécie de hiperpotência combinada, em que todos os Estados-nação estão envolvidos, todos os capitais mundiais estão envolvidos, não é? Como, por exemplo, na OMC. A OMC exprime uma combinação que envolve a todos, né? E você tem também os acordos que foram feitos em relação à questão ambiental. Então são preocupações universais de toda a humanidade e que vão se exprimindo em instituições que formam, então, essa forma de existência do imperialismo que eu chamei da hiperpotência imperialista, da qual todos os estados participam, todos os capitais participam. E também existe uma outra forma de existência que eu chamei de superpotências, que se exprimem em situações como, por exemplo, da América do Norte, as relações entre México, Estados Unidos, Canadá e até um certo ponto a Inglaterra, não é? Como também a Europa, que inclusive tem a Inglaterra com um pé na Europa e um pé na América do Norte, não é? Então, essas formas estatais globalizadas se articulam com os capitais, não é? E formam essas configurações imperialistas novas, né? Já do século XXI. E isso não significa que as potências nacionais deixem de existir. Então, na realidade, nós temos 3 formas de existência: as potências, as superpotências e a hiperpotência planetária, não é? As superpotências são continentais, não é? E as potências estão ainda localizadas em estados territoriais bem definidos ainda assim. Então isso significa que a globalização não significa o fim do Estado-nação. O Estado-nação é simplesmente reconfigurado, né? Essas reconfigurações podem afetar de diversas maneiras os Estados-nação, e o Brasil, então, está sendo impulsionado para uma série de situações em que as implicações envolvem essas 3 formas de existência. Agora eu lhe pergunto, hoje, essa crise internacional com relação à Amazônia, como é que o senhor avalia o posicionamento do Brasil e o que os países veem do Brasil? Quer dizer, as posições de significação diplomática e de ruptura com acordos que o Brasil tinha feito no nível dessa hiperpotência sobre o comportamento que tem que ser em relação à questão ambiental, provocam uma perda de posições hierárquicas que o Brasil estava construindo dentro da hiperpotência planetária, né? Isso é o significado maior. Inclusive, isso termina tendo uma ligação com ameaças à perda de soberania em termos de potência, a potência brasileira, em termos de perder, em termos de risco de perda da Amazônia, né? Porque essa perda de legitimidade na capacidade que o Brasil tem de gerir algo
que é do interesse da humanidade, não é? Não somente do Brasil, mas também da humanidade. A Amazônia é do interesse da humanidade, embora faça parte do nosso espaço de soberania, não é? Mas nós temos soberania, mas não para fazer qualquer coisa que se queira absurda em relação à Amazônia. Então, existe nessa totalidade que é o imperialismo global, interconexões entre as partes, né? Entre a parte do lugar que o Brasil vinha ocupando em relação às questões ambientais e isso tem repercussão em termos de ameaça à nossa perda de soberania em relação ao nosso território. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor Dr. Flávio Bezerra de Farias e o assunto é o lugar do Brasil no imperialismo global. Eu queria lhe fazer um questionamento com relação hoje, com esse novo posicionamento internacional do Brasil. O Brasil teve perdas muito grandes com o que ele representava hoje, por exemplo, nos BRICS, na ONU e em outros espaços, essa relação aqui com a América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, tendo em vista, por exemplo, que na Argentina tudo indica que a Cristina Kirchner, a sua chapa lá, deve ganhar o comando da Argentina. Como será essa relação do Brasil-Argentina daqui para frente após essas eleições na Argentina? Olha, o que tem que ser considerado é que o que está ocorrendo no Brasil não é algo que possa se explicar unicamente dentro de uma abstração que nos separe de todo o resto da humanidade, não é? O que está acontecendo no Brasil, eu não interpreto como sendo uma troca de Chico por Francisco, não é? Eu considero que realmente no Brasil o que está ocorrendo é o que eu chamo de um golpe do imperialismo global. Então, essas três formas de existência totalizam uma configuração que significa perda de potência nacional, perda em termos de superpotência continental, tanto é que o Brasil se desvinculou da importância que tem os BRICS, da importância que tem a criação de uma forma estatal continental na América do Sul, não é? Então, o Brasil, ele está perdendo em termos de hierarquia em relação às três formas de existência daquilo que eu chamei do imperialismo global. Ele perde como no interior da superpotência planetária, ele perde em termos da construção das superpotências continentais e perde em termos da potência nacional, não é? Então, essa política de hostilidade em relação a países que não sejam o Império do Norte, não é? Essa atitude de submissão do Brasil aos interesses dos Estados Unidos, essa prestação de continência de Bolsonaro em relação à bandeira norte-americana, isso pode nos levar a uma situação extrema de um retrocesso que significa um quase retorno à situação de colônia, como nós experimentamos há mais de um século atrás. Professor, a gente conversava aqui em off essa questão do Brasil voltar naquele processo de exportações, né, de minério de ferro e outras variáveis. Eu queria que o senhor avaliasse isso, porque hoje em dia, pelo que se vê, o que vai dominar o mundo é a tecnologia, a informação. O Brasil retrocedeu nessa questão? O que é paradoxal é que o Brasil está dando exemplo no uso de tecnologia da informação e da comunicação para atacar a democracia. Nisso eles têm se revelado como muito eficientes a ponto de utilizar de forma massiva o fake news, não é? Mas são tecnologias que nós não dominamos, que são, na realidade, concessões que são feitas pelo imperialismo global para nos colocar numa situação de submissão ainda maior em relação às potências hegemônicas, não é? Então, o Brasil, por exemplo, está passando por um processo de
aprofundamento da sua situação de um país agroexportador, um país exportador de minério, não é? E que, inclusive, os ataques que estão sendo feitos à universidade significa que realmente nós dificilmente vamos conseguir retomar uma dinâmica de política científica e tecnológica que nos coloque à altura da ambição que nós tínhamos há poucos anos atrás. Professor Flávio, um outro ponto que eu queria destacar aqui, que está gerando muito debate, eu não podia deixar de falar, que é aqui a base de Alcântara, no Maranhão, discussão no Congresso Nacional, discussão na Assembleia Legislativa, discussão entre os cientistas, entre os pesquisadores. Qual a sua avaliação dessa discussão, né, da cessão para os Estados Unidos da base de Alcântara para o desenvolvimento, né, segundo quem defende essa parceria que já teve com a Ucrânia, se não me falha a memória, também, e que não avançou? Eu queria que o senhor avaliasse. A propósito da Ucrânia, a própria Ucrânia passou por um processo de guerra híbrida semelhante à que nós estamos passando agora. Então, realmente, o acordo do Brasil com a Ucrânia foi bastante prejudicado pela crise, né, pela guerra civil que foi desencadeada lá. Então, esse foi um aspecto importante. Mas isso não significa que o Brasil, por essa razão, devesse renunciar totalmente a ter uma política científica e tecnológica em relação à sua capacidade de colocar satélite no espaço, em relação à capacidade de desenvolver uma indústria de aeronáutica e tudo isso. Então, o que eu percebo é que os Estados Unidos, para se estabelecer com suas bases por todo o mundo, fez inúmeras guerras, não é? E simplesmente hoje, através de uma guerra híbrida, ele conseguiu conquistar uma parte do território nacional, não é? Então, o que eu vejo é isso, é uma situação que, além de significar uma ocupação por forças estrangeiras imperialistas do nosso território, o tipo de acordo que foi feito cria uma série de restrições quanto ao desenvolvimento autônomo da nossa própria capacidade de colocar foguete no espaço. A forma serviu como o populismo de direita e o populismo de esquerda não conseguem representar os interesses de populações como as populações quilombolas que sofrem com essas iniciativas de boas-vindas que se faz ao imperialismo global no nosso espaço. E o senhor tocou num ponto importante, né? Porque é um mal dos dois lados, tanto da esquerda quanto da direita, quando vem esses grandes negócios e que acaba com toda uma área onde você tem uma história, né? Os quilombos, os camponeses, realmente é uma situação muito delicada. Eu não diria, eu não faria uma generalização tão grande como essa, como sendo algo de comum à direita e à esquerda como um todo. Mas uma certa direita e uma certa esquerda não tem defendido de forma adequada os interesses específicos das nossas populações. E já que o senhor tocou nesse assunto, qual é o impacto de um grande empreendimento como esse para essas comunidades, principalmente comunidades quilombolas, que ali é uma região habitada por quilombos? Já existem iniciativas de pressão no sentido de que eles se retirem da área, né? É uma região de uma população que já está estabelecida há muito tempo, né? E qualquer que seja a deliberação tomada em termos de desenvolvimento de grandes projetos, é preciso que seja garantida as condições de sobrevivência e de vida para essas populações. Os investimentos que vão ser feitos têm um volume muito significativo para que essas pessoas também sejam incluídas em formas de alternativa de existência que dão ataque à dignidade dos seres humanos que ali se encontram. Professor Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Universitária Entrevista. Seja bem-vindo. Toda vez que o senhor quiser vir aqui conversar conosco, as portas do nosso estúdio estão abertas. Obrigado.
Você pode acompanhar o Cidade Universitária Entrevista na Rádio Universidade FM, aqui em São Luís, toda segunda ao meio-dia, e na Rádio Comunitária Cultura FM em Pasto do Lumiar, no mesmo horário. Esta edição de nosso programa pode ser ouvida também na Rádio Exuá FM, às 3 horas da tarde, no município de Nova Olinda do Maranhão, e na Rádio Timira AM, a partir de 1h30 da manhã. E você já sabe, para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. Tá, então, Cidade Universitária Entrevista desta semana conversou com o professor Dr. Flávio Bezerra de Farias. E o assunto é o lugar do Brasil no imperialismo global, sobre a coordenação de Marcos Belfort, edição de áudio de Anderson Rodrigues. A apresentação e produção é nossa. Até o próximo programa. Uma boa semana e até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.